Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Para o cristão, a oração é como a respiração. Se a Bíblia é o pão da vida e se testemunhar é deixar a sua luz brilhar e dar resultados, a oração seria como o fôlego da alma. Eu me lembro de ouvir uma história há anos atrás. Ela é de A.W. Tozer, um famoso pastor. Ele estava navegando pelo Oceano Atlântico em um navio. O capitão sabia que ele estava a bordo. Ele então disse: "Você pode pregar para a primeira classe?" O pastor aceitou o convite e pregou sobre o poder da oração. Então, um agnóstico pensou assim: "Bom, eu não tenho nada para fazer aqui, então vou ouvir o que ele tem a dizer. Vejamos se é interessante." Ele estava ouvindo e algumas pessoas da terceira classe disseram: "Pastor Tozer, o senhor poderia falar a nós também?" "É claro que sim," ele disse. Então alguém perguntou àquele agnóstico o que ele achava, e ele disse que não acreditava em nada daquilo. "Não acredito que exista Deus e que ele responda orações," disse ele. Mas o convidaram para ouvi-lo falar aos passageiros da terceira classe. E no caminho ele pensou: "Eu estou com um pouco de fome, então vou para o meu quarto pegar algumas laranjas que eu trouxe." Ele pegou algumas laranjas e, voltando pelo convés, encontrou-se com uma mulher, uma senhora idosa, dormindo ali. Ela adormeceu tentando obter ar fresco, e ela estava com as mãos assim, em seu colo. E aquele agnóstico tinha senso de humor, então ele, silenciosamente, pegou 2 laranjas que tinha trazido consigo e colocou uma em cada mão daquela senhora adormecida. Ele então seguiu o caminho para ouvir o pastor pregar a terceira classe. E, ouvindo novamente sobre o poder da oração, seu coração foi tocado. Mas ele pensou: como isso é possível? Não existe Deus para responder a orações. Neste momento, ele sai da reunião, e um amigo disse: "O que você achou sobre a coisa da oração? Eu ainda não tenho certeza se eu concordo com isso." Ele então desce pelo convés e vê a tal mulher, em cujas mãos ele havia colocado as laranjas, e ela estava comendo uma delas. Ele então disse: "Parece deliciosa. O senhor não vai acreditar no que aconteceu. Eu subi aqui para o convés porque estava sofrendo com um enjoo e caí no sono. E comecei a sonhar: se eu ao menos tivesse uma laranja agora, eu ficaria melhor. E eu comecei a orar dizendo: Senhor, eu sei que estou no meio do oceano, mas se eu pudesse chupar uma laranjinha, com certeza eu ficaria melhor do enjoo. Então eu acordei e tinha 2 laranjas nas minhas mãos." Então ele ficou surpreso ao concluir que ele havia sido usado para responder à oração. Então ele disse: "Ah, senhora, fui eu quem colocou as laranjas aí." "Glória a Deus," disse ela. "Deus pode usar até ateus para responder orações." Portanto, Deus responde às orações. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Isso é algo que todos nós precisamos fazer, amigos. Compreender a prioridade da oração. Vamos falar um pouco, então, sobre os fundamentos da oração. Se você é um corretor, você provavelmente já ouviu falar sobre as 3 regras para o sucesso no mercado imobiliário. Eu quase já posso ouvir os pensamentos dos corretores dizendo: as 3 regras são localização, localização, localização. Praticamente ninguém quer saber de uma propriedade que fica em um lugar deserto, sem água, eletricidade, quase ninguém se importa. Agora, se você compra uma casa velha, numa localização muito boa, perto de transporte, serviços, essa casa passa a valer muito mais. Localização. Também há 3 regras na criação de filhos. Exemplo, exemplo, exemplo. E com relação à vida cristã, essa é a resposta. É oração, oração, oração. Você vai encontrar isso em toda a Bíblia. Às vezes nos distraímos com coisas de menor importância. Invertemos as prioridades. O que a igreja precisa hoje não é de mais equipamentos, organizações novas, métodos, mas homens e mulheres que o Espírito Santo possa usar, homens de oração. Se você vem à igreja e canta como um anjo, mas ora pouco, sua voz não vai te salvar. Talvez você faça doações generosas para a causa cristã, isso é muito louvável, mas isso não garante a sua entrada no céu.
se você não ora. Se você gosta muito de trabalhar e servir na igreja, mas não ora, você não será salvo por suas obras. Por outro lado, quem ora na frequência com que se deve orar, vai cantar, doar e servir. Portanto, a oração é a base da experiência cristã. Bom, vamos falar um pouco então sobre a fórmula da oração. Eu não vou sugerir que você misture uma combinação de produtos químicos, ingredientes e pronto, você tem a oração perfeita. Mas a Bíblia diz que deveríamos estudar a questão da oração para aprendermos a orar melhor. Lucas 11, versículo 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João, e aqui é o João Batista, ensinou aos seus discípulos. Jesus não respondeu dizendo: olha, a oração você aprende sentindo, sabe? Não, era algo para ser ensinado. E então Jesus começou a recitar a oração do Pai Nosso. Quando orarem, digam: Pai Nosso que estais nos céus. Vejam, a orar o Pai Nosso, ele não disse: olha, agora vocês só façam essa oração, tá? Não, ele disse: orem desse jeito. A oração do Pai Nosso é um esboço de como nos aproximar de Deus em oração. Ela tem 7 petições ao Senhor. Ela diz: Pai Nosso, está falando de Deus, pedindo que Ele nos guie, nos perdoe. E aí tem as petições entre os homens. E, bom, é claro, a oração também diz: guia-nos, perdoa-nos, alimenta-nos, cita o nome de Deus, o reino dele. Portanto, além do relacionamento vertical entre nós e Deus, é mencionado também o relacionamento horizontal. E há mais uma coisa nesta oração. Ela não é uma oração individualista. Ela não diz: guia-me, alimente-me, livre-me, mas guia-nos, alimenta-nos, livra-nos. E teu reino, tua glória, teu nome. Então, a chave para uma oração bem-sucedida começa com Deus e depois com os outros. Veja os mandamentos. Ame ao Senhor teu Deus e ao teu próximo, como a ti mesmo. Certa vez alguém disse que esse é o segredo da alegria. Então Jesus, os outros e você. Alegria. Comece com Jesus, os outros e você. Se mantiver essa sequência do jeito certo, você encontrará felicidade abençoando e servindo aos outros, orando por eles. Muito bem. Mas e se a sua mente fica divagando? Você se distrai durante a oração? Isso se resolve com a prática. É como quando criança, você se distrai facilmente. E uma das coisas que as crianças aprendem na escola é que devem se esforçar para concentrar-se nas coisas. Durante nosso crescimento cristão, é normal que a mente divague na oração. Mas ao se dar conta disso, traga-a de volta. Peça pelo Espírito Santo enquanto você ora. Falamos sobre isso ontem. Diga: Senhor, ajuda-me a orar no Espírito. Quando sua mente divagar, porque você está com a sua mente nadando em milhões de pensamentos, traga de volta, foque. Quando você falar com Deus, tenha em mente que você não está fazendo um exercício religioso. Não, você está na presença do Rei do Universo. Portanto, foque naquele com quem você está falando. É algo que, geralmente, ensinamos às crianças. Dizemos: ao falar com uma pessoa, olhe para ela. Dê a sua atenção. Já conversou com uma criança que fica assim enquanto você fala? Bem, às vezes fazemos isso nas orações. Ah, lá vou eu repetir as mesmas palavras de novo. O que nos leva ao próximo ponto. Quando você orar, não diga as mesmas coisas. Porque, veja, não é que Deus não saiba o que você quer, mas é bom que você pense sobre maneiras diferentes de articular suas necessidades. Procure fazer com que suas orações não sejam apenas sobre as suas necessidades, os seus desejos. Interceda pelos outros também. Outro dia recebi uma mensagem de texto pedindo que eu orasse por uma certa coisa. Bem ali no meu escritório, eu parei o que estava fazendo, me ajoelhei e orei pela pessoa. Muitas vezes as pessoas dizem: Pastor Doug, pode orar por isso? Aí eu digo sim, mas depois esqueço. Alguns anos atrás eu aprendi que, se eu não quiser que essa displicência recaia sobre mim, sempre que alguém pedir uma oração sobre algo específico, eu oro naquele momento. Sempre que você estiver impressionado sobre orar por algo, a melhor hora é o agora. Ore por aquilo ali mesmo. Muito bem. Outra coisa que é útil na oração é este acrônimo que está aí na tela.
que na verdade é um tipo de resumo do que está na oração do Pai Nosso. Adoração, confissão, que naturalmente envolve o arrependimento, ação de graças, ou seja, gratidão, e finalmente súplica. Parte da súplica não é somente para suas necessidades, é falar sobre a necessidade dos outros também. Então, existe uma fórmula para uma oração bem-sucedida. Então, concentre-se nessas coisas. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre a frequência da oração. Creio que todos aqui conhecem a história de Daniel na cova dos leões. Lá no capítulo 6, vemos que, ao saber que o rei havia assinado o decreto, ele foi para o seu quarto, abriu sua janela, se ajoelhou e orou 3 vezes naquele dia, como fazia quando jovem. Eu acho que uma das razões pelas quais Daniel orou 3 vezes é porque ele é um profeta da Bíblia. Ele leu o que o rei Davi disse no Salmo 55, verso 17. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Veja, não é um mandamento orarmos 3 vezes ao dia. Aqui fala sobre uma oração matinal e noturna. E diz, está em 2 Crônicas 13:11. Cada dia, de manhã e à tarde, oferecem holocaustos e queimam incenso aromático. Portanto, lá no templo havia essa cerimônia, e ela também aparece em Apocalipse. Havia um altar de incenso representando as orações do povo. Então, os sacrifícios, o aroma do incenso, que subia a Deus, ocorria pela intercessão do sacerdote. E Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então, reserve um tempo todos os dias para alimentar a sua alma e ter comunhão com Deus. Em nossas orações matinais, podemos pedir por orientação, e na da noite podemos pedir por misericórdia, pedindo para fazermos melhor no dia seguinte. E é claro, agradecer a Deus por tudo. Mas é claro que podemos pedir outras coisas além dessas. Mas ainda sobre esse assunto, não devemos orar apenas 2 ou 3 vezes ao dia. Quero ler um texto aqui para vocês e acho que se entenderem o que vou dizer agora, também entenderão o que é a raiz de um reavivamento. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Como orar sem cessar, pastor? Se eu andar o tempo todo orando, vou acabar batendo e tropeçando nas coisas? Além disso, como eu posso trabalhar e orar ao mesmo tempo? Veja, lá em Gênesis a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Além dele, Noé andou com Deus. E é claro, Abraão e Moisés também andaram com Deus. Os profetas andavam com ele. Veja, isso é muito interessante. A Bíblia nos diz que Enoque andou com Deus. Ele era o 7º após Adão. E ele foi arrebatado. Deus o levou. Ele foi para cima. Foi trasladado sem ver a morte. E hoje acredito que somos a última geração. Veja, eu acredito que este é o último milênio antes de irmos para o céu. Mas vivemos num tempo em que Deus está procurando pessoas para trasladar. Uma das características daqueles que serão trasladados quando Cristo vier, ou seja, ser levado para o céu sem morrer, é andar com Deus. Esperamos que esteja sendo abençoado pelo tema de hoje. Se desejar aprender ainda mais, não se esqueça de solicitar o brinde gratuito de hoje. Certamente será uma bênção que vai mudar sua vida. Temos um livreto digital inspirador que gostaríamos de lhe presentear. Você pode baixar uma cópia digital diretamente para o seu computador ou dispositivo móvel. Para receber sua cópia gratuita, acesse o site apresentado ou ligue-nos no número que aparece na tela. Agora está ainda mais fácil estudar a Palavra de Deus com a Amazing Facts, onde e quando você quiser e, acima de tudo, compartilhá-la com os outros. Você sabia que se o sol de repente parasse de brilhar, levaria 8 minutos para as pessoas da Terra saberem disso? Este e outros fatos incríveis você encontra no Manual de Estudos da Bíblia, Aventuras Incríveis, uma jornada com Jesus. São 10 lições cheias de atividades para você estudar sozinho. Você pode estudar também com os mais pequenos, ou com os seus amigos, ou também pode fazer uma classe bíblica online. Adquira o seu manual de estudos na flivraria.com.br. Precisamos ter a experiência de andar com Deus.
Ou seja, podemos estar caminhando para o trabalho, para a padaria, fazer algum trabalho manual e continuar falando com o Senhor. Também enquanto falamos com outras pessoas, não é impossível. Permaneça em um estado de consciência na presença de Deus. E isso é uma coisa maravilhosa, amigos. É muito mais fácil viver uma vida santa se sentimos que Deus está ao nosso lado. É quando nos separamos de Deus, quando tentamos viver a uma certa distância dele, que caímos em tentação. Orar sem cessar. Lucas 18:1 diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ah, pastor, mas eu já orei umas 20 vezes por isso. Eu já orei por aquilo durante anos. Veja, Elias teve que orar 7 vezes pela chuva, mas apenas uma para o fogo. Ele orou 7 vezes antes que a nuvem viesse e trouxesse a chuva. Então seja persistente em oração. Já falei com muitos cônjuges, seja o marido ou a esposa, que se casou com alguém fora da igreja, com um descrente. Ou então, pessoas que se casaram quando ainda não eram crentes e se converteram depois, e agora desejam que o cônjuge se converta. E algumas pessoas oram pelos seus cônjuges por 15, 20, 30, 35 anos. E quando elas menos esperam, a pessoa se converte. Conheço pais que oraram pelos filhos por 50 anos. E eles se converteram. Na verdade, conheço pais que oraram por seus filhos até o dia da morte. E elas não viveram para ver que as suas orações foram atendidas. Seus filhos se converteram. Imagina a alegria ao verem-nos no céu. Aquelas orações surtiram efeito mesmo após a morte, e elas serão surpreendidas ao verem que suas orações não foram em vão. Não perca a esperança, não fique indiferente, não fique desanimado, não perca a coragem. Persista em suas orações. Colossenses 4:2 Perseverai na oração, vigiando com ações de graça, ou seja, com gratidão. Colossenses 1:3 Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Nunca deixe de agradecer a Deus em suas orações. Nunca deixe. Certa vez alguém disse que quando se é grato, abrimos caminhos para benefícios futuros. Por exemplo, se eu ajudar uma pessoa e ela não me agradecer, mesmo sem me dar conta, posso estar menos inclinado a ajudá-la no futuro. Quando somos gratos a Deus, acredito que abrimos caminhos para benefícios futuros, então sempre agradeça. Ah, pastor, eu estou passando por tantas dificuldades que eu nem me lembro de agradecer. Mas Daniel não agradeceu quando estava indo para a cova dos leões? Ele agradeceu. Paulo diz: agradeça a Deus em tudo. Não se esqueça de ser grato. Até os problemas se tornam mais leves. Lucas 21:36 Jesus disse: Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm que suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. E aqui ele está falando sobre as provações do fim dos tempos. Então veja a importância da oração. Todos queremos ficar de pé nos eventos finais. Quer se preparar para a segunda vinda? Comece a vigiar e orar agora. Efésios 6:18 Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja quantos todos tem aí. Toda oração, toda vigilância, toda perseverança e toda súplica pelos santos. Falemos agora sobre a força da oração. João 15, verso 4. Jesus disse: Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Esse permanecer em Cristo se dá em nossas orações também. Esteja em Cristo, ore em seu nome, ore em seu Espírito. E orar o nome dele é mais do que apenas usar o nome dele para encerrar uma oração. Dizemos em nome de Jesus, amém. E é isso aí, acabou. É como se fosse um tchau, tchau, até logo, no fim da nossa oração. Mas temos que entender que é o nome dele que dá poder à oração. É através do nome dele que as orações ganham autoridade. É no Espírito de Cristo que estamos orando em seu nome. 1 João 2, versículo 24. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio.
Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E aquele que permanece nele, perseverando em oração, não peca. Agora, algumas palavras sobre a física da oração. O que eu quero dizer é que até mesmo a nossa postura na oração faz diferença. Atos 21, 5. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até que fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. Quero salientar que podemos orar em qualquer situação. Podemos orar na cova dos leões, cercados por inimigos, podemos orar enquanto nos afogamos, como no caso de Pedro, ou também como Josafá, que orou quando estava liderando um exército, Jeú orou quando conduzia uma carruagem, Jonas orou dentro da barriga do peixe, Neemias orou enquanto construía, ele também orou enquanto estava diante do rei, Elias orou no deserto, Paulo orou enquanto navegava, Eliseu em um sótão, Davi em uma caverna, Filipe orou sob uma árvore. Então, você pode orar em qualquer lugar. Ainda assim, é importante que tenhamos um momento em nosso dia no qual ajoelhemos diante de Deus. Quero falar um pouquinho sobre isso. Atos 9, verso 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E então ressuscitou a Dorcas. Atos 20, 36. Tendo dito essas palavras, ajoelhando-se, orou com todos eles. Atos 7, 59. E apedrejavam Estevão, que invocava, ou seja, estava orando, e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Estevão orou por aqueles que o mataram. Algumas das últimas palavras de Cristo foram: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. É fascinante que essas pessoas, ao morrerem, orem pelos outros. Este é o poder do Espírito. E então você tem Efésios 3,14. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Eu estou apenas dando a vocês alguns versos, mas parece que vivemos em uma época em que a igreja se tornou meramente uma questão de marketing. Se as pessoas não se sentem confortáveis ajoelhando, então elas não precisam ajoelhar. Acho que estamos perdendo o senso de reverência. Veja, em nosso culto pessoal, devemos nos ajoelhar para orar ao Senhor. É claro que quando envelhecemos, muitos não podem mais fazer isso, e o Senhor entende. Ou então, também pode acontecer que, em determinados locais, não seja prático ajoelhar. Se nos ajoelharmos em um chão cheio de pedregulhos, vai doer tanto que nem focaremos na oração. Mas, feita essa ressalva, a questão é que estamos começando a perder a reverência por Deus. E isso é importante ao falarmos com Deus. Também há a questão do fervor. Ou seja, colocar toda a sua alma nisso. Hebreus 11, verso 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E fazemos isso em oração. Eu creio que muitos milagres já aconteceram por 5 minutos a mais de oração. Desistimos fácil. Lembre-se da parábola de Jesus sobre aquela mulher que persistiu na oração. Ela continuou insistindo até que finalmente o juiz injusto disse: Eu não aguento mais, dê a essa mulher o que ela quer. Ora, se esse juiz, que era injusto, deu o que a mulher queria, quanto mais Deus responderá às orações dos seus filhos que oram dia e noite. Então, persista em sua oração. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você estiver orando, pedindo por milagres, coloque toda a sua alma em sua oração. E, é claro, temos a eficácia da oração. Quando o povo de Deus ora, o milagre acontece. A Bíblia toda é um livro que mostra que orações funcionam. Josué ora para Deus e o sol para. Os filhos de Israel, enquanto fugiam dos egípcios desesperados, clamaram ao Senhor e o Mar Vermelho se abriu. Ezequias orou e o anjo do Senhor mata 185 mil inimigos em uma noite. Quando você ora, Deus luta por você. Além disso, Jonas orou. E sabe, é justamente quando você acha que não tem mais jeito que Deus faz suas maiores obras. Quando você achar que não tem mais jeito, ore. Não há impossível para Deus.
Veja isso! Jonas estava dentro do sistema digestivo de um monstro marinho, bem no meio do oceano, angustiado com seus pecados. E, no pior momento de sua vida, ele faz uma oração. E lá no céu, no ponto mais distante do universo, Deus escutou. Deus ouve a oração e faz um milagre. E não apenas o peixe o devolve à superfície, mas o coloca em terra seca. Deus é muito bom. Elias ora e fogo e chuva caem do céu. Sadraque, Mesaque e Abednego, eu acredito que eles reivindicaram aquela promessa que diz: quando passares pelo fogo, eu estarei com vocês. Eu creio nisso. Então, Deus é um Deus de milagres. E certifique-se de que ao orar a Deus, como disse Jesus, você tenha se reconciliado com os outros. Quando trouxer sua oferta ao altar, se tiver um problema com alguém, faça o seu melhor para resolver a situação. Eu sei que é humanamente impossível mudar tudo, mas faça o seu melhor para estar em paz com a pessoa. Deus está mais disposto a responder sua oração do que você está a pedir. Certa vez ouvi uma parábola sobre um homem que chega ao céu, e os anjos lhe mostram o caminho e as ruas douradas, o palácio, e bem lá no meio daquela linda cidade de Deus, ele vê enormes armazéns da Amazon, quilômetros e quilômetros de armazéns, e ele pensa: o que será que os anjos estão armazenando aqui no céu? Ele então pergunta ao anjo o que são esses armazéns. São de orações que nós queríamos responder, mas ninguém pediu. Amigos, há tantas orações que Deus quer responder, mas que não foram respondidas porque não foram pedidas. Jesus nos ordenou: peçam para que a sua alegria seja completa. Amigos, orem. Há muito pelo que se orar, mas comece criando o hábito de andar com Deus e você será reavivado. Por quase 2 décadas, o AFCO, o Centro de Evangelismo da Amazing Facts, tem ajudado pessoas de todos os históricos de vida a aprender as habilidades práticas de como buscar e salvar quem está perdido. E agora, estamos trazendo essa capacitação para o Brasil. Esse curso intensivo equipará você a se tornar um melhor ganhador de almas, obreiro bíblico, missionário e discípulo como um todo. Além disso, a equipe de especialistas do AFCO vai ajudar você a colocar sua capacitação em prática ao trabalharmos nas regiões vizinhas, preparando séries evangelísticas especialmente voltadas para que as pessoas entreguem seu coração ao Senhor. Você vai aprender a comunicar sua fé com segurança, a qualquer momento e em qualquer lugar, desenvolvendo ao mesmo tempo uma vida devocional pessoal vibrante. Portanto, se você deseja se tornar um ganhador de almas eficiente e desenvolver amizades para toda a vida com pessoas como você, entre em contato com o AFCO agora mesmo. Esse é um programa que vai mudar sua vida, mas as vagas são limitadas. Para mais informações, acesse afco.amazingfactsbrasil.com.br. Gostaria de conhecer o plano de Deus para nosso mundo devastado, conforme revelado pela profecia bíblica? Quer soluções práticas e confiáveis para os maiores desafios de sua vida? Motivantes e esclarecedores, os manuais de estudos da Amazing Facts trazem 27 lições temáticas baseadas na Bíblia, com belas imagens e respostas diretas, fáceis de entender. Cada manual de estudos apresenta respostas bíblicas relevantes para as perguntas mais importantes de sua vida. Como posso ter relacionamentos mais saudáveis? Como e quando Jesus voltará outra vez? E muito mais. Não deixe seu futuro ao acaso. Transforme sua vida com as verdades extraídas dos manuais de estudos bíblicos da Amazing Facts. O que você está esperando? Peça seu kit completo de manuais de estudos hoje mesmo, acessando aflivraria.com.br. Não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis.
Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.